Olá pessoal, mais uma vez aqui com aula de geografia para vocês. Hoje nós vamos trabalhar o tema relações entre o Brasil e a África, onde a maioria dos países que compõem o continente africano tem uma igualdade, são similares com o Brasil. E nós podemos citar nesse momento aqui os aspectos naturais de ambos que têm em comum a presença externa de extensas áreas naturais que nós podemos fazer uma comparação lá da África, a floresta equatorial do Congo, uma floresta enorme, grande, em comparação à do Brasil aqui, a Amazônia brasileira, tá? Que é uma floresta enorme também, muito grande, tá? Então nós podemos citar essa igualdade entre esses dois, a África e o Brasil. Também nós podemos fazer uma comparação também da África com o Brasil entre rios, os dois maiores do mundo em volumes de água. O Amazonas aqui, nosso rio Amazonas, e o rio Congo, que é um rio também enorme, muito grande. Esse rio Congo, ele é vital para a África, ele passa em vários lugares, levando água. E, diferentemente com o da Amazônia, ele não tem tanta matas ciliares, tá? Matas ciliares, as matas rabeiras do rio. Então, em alguns lugares ele tem essas matas, mas em outros lugares ele tem uma amplitude enorme, tá? Onde ele entra à beira das savanas. Outra coisa que a gente pode estar fazendo uma comparação também, nós temos aqui o nosso cerrado, tá? Muito parecido com algumas coisas, muito parecido com a savana africana, tá? A savana. A savana, ela é um tipo de vegetação, como o cerrado também aqui, uma qualidade de vegetação aqui que dá um nome, essas características dão um nome a cerrado e lá também dá um nome a savana, tá? Aspectos humanos também que nós podemos citar. Podemos destacar o processo de ocupação realizado pelos europeus. Essa ocupação houve tanto aqui como lá na África também, visando a escravidão desse povo para a mão de obra manufaturada, é, recursos naturais, trabalhar na lavoura de café também, trabalhos forçados, né? Que os negros foram sujeitos se sujeitaram a passar, tá? Para alavancar esse Brasil sem, sem ter opinião, sem querer, tá? Sem ter vontade própria. Nós podemos lembrar um pouquinho aqui de história, onde os escravos viviam em senzalas, acorrentados com grilhões, levavam chibatadas por não trabalharem direito, e era escravo porque era sofrido, era maltratado, eles eram maltratados e não tinham uma remuneração, não tinha nada, mal recebiam uma comida que era decente, às vezes uma comida comparado a que era jogada a porcos, às vezes naquela época até os porcos comiam melhores. Então, assim, essa ocupação que trouxe 4 milhões de trabalhadores negros para o Brasil, para a matéria-prima, que onde nós podemos destacar a extração de ferro, o minério, tá? O carvão, a cultura em geral, a, a cultura também, nós vamos falar da cultura desse povo, tá? Que trouxe aqui para o Brasil
como os elementos incorporados para a língua portuguesa, nós podemos citar a toponímia. Toponímia é os lugares, nomes dados aos lugares. Também podemos citar hábitos alimentares, tá? Que hoje se concentram bastante ainda na Bahia, tá? Crenças religiosas também nós podemos citar. Essas crenças religiosas ainda perduram até hoje, tem essas crenças ainda, tá? Porque foi advindo deles lá. Essa do que nós falamos até agora, essa introdução, esse ciclo, podemos chamar de ciclo neocolonialismo. Essa neocolonialismo, ele pautou bastante em cima dos maltratos desses povos, tá? Trabalho forçado para que a indústria, tá? O método de extrações naturais, tá? Trabalhando na colheita de café, ela fosse levada adiante por falta de mão de obra no Brasil. Então esses 4 milhões de africanos que vieram para cá fizeram grande a diferença, ok? Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Obrigado, até mais.